Dá uma olhadinha aqui. Agora melhorou? Sim. Melhorou, né? Ainda tá baixo. Vou aumentar aqui o máximo, então. Agora... Tá muito baixo. Tá bem baixo, né, Thaís? Muito baixo. Esse melhorou alguma coisa. Melhorou agora? Fala Melhorou. mais. Melhorou? Melhorou. Para mim também aqui o retorno melhorou bastante. Então, a gente está analisando dentro desse capítulo a seguinte questão. É muito importante para nós analisarmos essa psicofonia, como ela está sendo feita, de uma visão espiritual para uma visão material. Porque a gente tem sempre a visão contrária, a visão do grupo, a visão da nossa percepção e não da percepção que os espíritos têm. Nesse capítulo, o que a gente vai estudar? A percepção dos espíritos diante da proposta que nós temos, que é da psicofonia consciente. Então, vamos, nesse momento, aqueles que estiverem com a obra, vamos acompanhando a leitura. Quem quiser participar, aí liga o microfone, aí faz a sua colaboração, para que a gente possa estar aprendendo juntos. Diz para nós, André Luiz. Desdobrava os serviços da casa harmoniosamente. 3 guardas espirituais entraram na sala, conduzindo infeliz irmão ao socorro do grupo. Aí a gente faz uma primeira interpretação. Lembramos que na semana passada nós estudamos a questão de que haviam vários espíritos que estavam já na sala ali, em volta da mesa, em volta dos médiuns. E esses espíritos, na verdade, eles aguardavam um momento justamente de participar da reunião. No entanto, esse que foi trago agora, ele não estava no recinto, ele foi trago de fora para o recinto, justamente porque a sua presença não era daqueles que estavam na reunião de estudo. Não se diz aqui nesse texto que ele teria, por exemplo, sido evocado, não foi lido nenhum nome, mas, ao mesmo tempo, ele fala para nós justamente que, em determinado momento, esses espíritos trouxeram para a reunião a presença deste nosso irmão. E ele chegou, não guardando consciência da sua própria situação. O que seria essa consciência da própria situação? Alguém gostaria de falar para nós? Talvez ele não soubesse do estado desencarnado dele, né? Com certeza, ele não tinha a noção que estava desencarnado. Era um espírito que desencarnou dentro de um movimento comum de vida e não tinha a percepção que estava desencarnado. Nesse momento, ele foi trago para aquele trabalho com certeza, pela percepção da espiritualidade, da necessidade do trabalho. Aí a gente vai falar assim, mas será que alguém ali do grupo não pensou na pessoa que estava doente? Alguém que estava ali, por exemplo, não fez uma evocação mental? Pode ter sido feita. É natural que tenha sido feita. Mas para que ele pudesse chegar, a espiritualidade faz uma sondagem. Viu a necessidade, encontrou um médium que tinha capacidade de recebê-lo, de trabalhar, viu a importância da presença dele naquele trabalho e também a importância de desligar mesmo as pessoas que estavam
sendo prejudicadas com a sua presença. Ele continua colocando para nós: incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam, caminhava à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. Então, na verdade, ele estava ali, sendo, né, movimentado sem que ele tivesse noção de como, atravessando paredes, atravessando resistências, como se alguma força superior à sua estivesse conduzindo ele para o trabalho. Aí tem um Tarcísio, detalhe. então, deixa eu te perguntar uma coisa. Uhum. Nesse caso, ele foi levado inconsciente, né? Totalmente inconsciente. Sem saber para onde está. Pode ser algum irmão desse ser levado à força pelos mentores? Tipo Pode. assim, quando a gente pede a visita espiritual em determinada casa que está fazendo o trabalho, as entidades que porventura estejam naquela casa pode ser levada à força? Pode. Desde que haja para isso um bem maior que resulte daquela ação espiritual. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas eles foram coibidos a vir, né? Passou por cima do livre-arbítrio deles próprios. Tudo bem, a gente entende, todos nós temos livre-arbítrio, mas existem limites que a espiritualidade trabalha. E se a ação desse espírito estiver prejudicando a tal ponto que a sua remoção seja necessária, como nesse caso, nós vamos estudar aqui o quadro de desnutrição que ele levou uma pessoa pela sua presença, por estar ali convivendo com ela por mais de 5 anos consecutivos. Era natural que, independente da vontade dele, ele fosse levado. Nesse caso, ele foi levado quase que inconsciente. Mas é possível que isso aconteça, os espíritos serem tragos totalmente, né, aversa à vontade deles. E isso só é feito porque é um bem maior, mesmo que eles não tenham consciência imediata dessa ação. Nesse caso aqui, ele ainda coloca que ele caminhava à maneira de um surdo e cego, impelido por forças que não conseguia identificar, mas haviam vigilantes que o carregavam. Então ele, espírito desencarnado, não conseguia identificar os espíritos desencarnados que o levavam. Isso é muito comum a gente ver pelo seguinte: a pessoa fala assim, poxa, mas fulano está desencarnado e manifesta-se na casa espírita como se tivesse ainda encarnado. São criaturas que ainda não têm nenhum tipo de esclarecimento da vida espiritual. Então, eles estão num degrau vibratório que impede de enxergar os espíritos. Eles não conseguem ver os espíritos que estão guiando eles. Nesse ponto, o que acontece? A gente acaba percebendo que é como se eles estivessem, né, totalmente sendo guiados. Eles não têm a noção que os espíritos existem, que eles estão no mundo espiritual. É como se eles estivessem vivendo numa dimensão que não está mais no corpo físico, mas também não está no plano espiritual. Então, quando você começa um processo de doutrinação com esses espíritos, e essa doutrinação tende a alcançar uma reflexão, e a gente começa a falar, por exemplo, né, daqueles que já desencarnaram, das pessoas que antecederam, e eles vão recobrando essa memória, naturalmente, eles alcançam um estágio de visão dessas pessoas, porque eles começam a abrir a sua percepção para o mundo. Sumiu sua voz. Você voltou agora? Voltou. Voltou, né? Eles ficam totalmente sem essa percepção do mundo espiritual. É muito natural nós desencarnarmos, mesmo nós espíritas,
sem o devido preparo para a vida espiritual. E isso vai nos fazer justamente o quê? Nós perdermos essa noção que a vida continua, o mundo espiritual nos aguarda, e aí vem justamente o ficar perdido. O fato de desencarnar é tão natural. A maioria dos espíritos passam pela experiência da morte sem sequer notarem. E aí a gente passa a ver o quê? Olha só nosso compromisso, né? De darmos um mínimo trabalho à espiritualidade. Desencarnarmos com lucidez. Desencarnarmos, né? Com a nossa visão realmente de espíritas, para darmos sequência à vida de forma natural. Nesse caso, o nosso companheiro, ele desencarnou totalmente imaturo para a vida espiritual. E como ele era uma pessoa que tinha uma visão de pessoas, de amizades, ele começou a conviver apenas neste campo mental. Também é muito natural para nós convivermos nesse campo mental da nossa vida. É um desventurado obsessor, afirmava Aulus, né? Que acabam de remover do ambiente e desde muito tempo se ajusta. Desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura, letal intoxicação, cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do espírito. Então, Aulus fala assim de uma forma até filosófica, né, muito bonita, mas o que a gente vê nesse quadro? Era um jovem que não tinha nenhum preparo para a vida espiritual, não tinha nenhum amadurecimento para a vida espiritual, e desencarnou vitimado de excessos que se permitiu. Não vem ao caso julgar que tipo de excesso que era, ou que tipo de atitude ele tenha tomado, mas, na verdade, ele se colocou em risco, né, através dos excessos e acabou perdendo a vida física. Chegou ao mundo espiritual totalmente desavisado. Por não estar enquadrado em nenhum caso de obsessão crônica, ele fica apenas que vendido ao seu próprio pensamento. Aonde esses espíritos se alojam com frequência? Dentro de casa. Imaginemos que nós percamos, né, entre aspas, que ninguém perde ninguém, um ente querido que não tem nenhum tipo de instrução espiritual da vida. Então, logo ele desencarne e perca a ação do corpo, ele vai lembrar de onde? Dos lugares que frequentou, das pessoas que conviveu, e naturalmente, por afinidade, ele vai se dirigir para estes cômodos, para essas pessoas. E estando ali, ele vai conviver ali por um longo tempo, até que aos poucos ele descubra a sua própria realidade ou algum trabalho seja feito para que isso ocorra. Quando ele cai num lar espírita, onde se tem o culto do evangelho no lar, naturalmente, naquele momento, ele vai receber toda a ação benéfica do evangelho e os espíritos que fazem parte de toda a estrutura do lar e que estão colaborando com o culto estarão trabalhando para que ele desperte espiritualmente ou direcionando ele às casas de tratamento espiritual. Mas quando ele cai num lar, por exemplo, totalmente descrente, sem valores religiosos, sem uma reflexão positiva, pessoas que muito pouco oram, ele acaba permanecendo ali por anos, como é o caso deste nosso irmão. Ele só foi retirado do lar porque a sua presença agora oferecia risco de vida a uma pessoa que estava ali dentro. Então nós vemos assim, então é muito sério a questão da obsessão? É.
não era um obsessor no sentido de se vingar, era um obsessor no sentido de ser um oportunista para dar sequência à sua própria vida. E isso também é muito delicado. Quantos parentes desencarnados nós temos que não foram preparados para a vida espiritual? Quantos deles que às vezes lembram de nós e por afinidade do pensamento são tragos até a nossa companhia e passam a conviver conosco? Será que nós lembramos de orar por eles, pedindo que eles possam encontrar um caminho, que eles possam, de repente, sensibilizar com a própria espiritualidade? Quantos espíritos que passam pela desobsessão e dizem, né, poxa, mas a minha família não me trata bem, eles não me respondem nada, eles me tratam com indiferença, eles me mexeram na minha casa, tiraram o meu quarto, porque eles não têm visão e desencarnaram. Então a morte passa a não ser um bicho assim assustador. Pelo contrário, ela às vezes ocorre de forma que nem se nota. Quanto mais lúcido estivermos, melhor para nós próprios. No livro Voltei, a história, né, do irmão Jacó, que é a história de um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira, e ele vai narrar para nós nessa obra, que é uma obra muito interessante, uma leitura muito agradável, todo o seu desencarne. E ele consegue ter a consciência de todos os momentos, desde quando o coração começa a enfraquecer, até o momento que ele é retirado do corpo, para daí a horas o corpo físico encerrar as atividades biológicas. E ele mostra para nós como que foi importante estar lúcido, sentir em determinado momento dois corações batendo, um cansado junto ao corpo físico, com toda a dificuldade de bombear o sangue, e um ansioso no campo, né, espiritual, aonde aspirava já a vida espiritual que o aguardava. São esses detalhes que vão mostrando para nós como que é sutil essa passagem. Quantas criaturas que no momento de dor, que estão internadas, que estão, às vezes, sedadas, né? E desencarnam ali, e vão despertar depois, quando os efeitos sedativos houverem passado, e a influência do corpo físico já não for tão grande, não sequer tem noção de desencarnar. Então, a gente passa a ver que esse quadro, este nosso companheiro, que foi trago ao trabalho mediúnico, é um quadro muito comum. E nós, de repente, poderemos passar ou conhecer alguém que passou, ou ver no nosso trabalho mediúnico diversos espíritos que passam pelo mesmo quadro, vivendo essa mesma experiência. E aí a gente para notar como que seria difícil virar para um espírito desse e tentar esclarecê-lo de forma brusca, dizendo para ele, mas meu irmão, você já desencarnou, o que você está fazendo do lado dessa companheira? Ele não sabe nem o que é desencarnação. Ele não sabe nem que não está mais no mundo dos vivos, materialmente falando. Então, é necessário toda uma delicadeza, toda uma compreensão, toda uma análise, um estudo de caso daquela presença, daquela vida, daquelas experiências que estão sendo narradas, para que a gente entenda qual é o nosso papel neste campo, neste momento, seja na doutrinação, na irradiação dos pensamentos positivos ou como um médium consciente. Reparem, diz o Espírito Aulos, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. Então ele ainda faz uma comparação.
Imaginemos, por exemplo, um alienado mental, que não tem noção, não tem discernimento, não sabe se está agindo certo ou errado, se está magoando ou agradando, se está ferindo, se está xingando. Ele simplesmente vive e passa pela vida. Sumiu outra vez sua voz, Tarcísio. No som. Vê se voltou aí. Voltou. Ele está Mas dando. está falhando, parece que tem alguma coisa com mau contato. Eu creio que seja aqui do próprio fio mesmo, que está com mau contato. Uhum. Qualquer coisa aí que sumir, vocês me falam para a gente Tá. retornar aqui ao raciocínio. Mas imaginemos um quadro desse. Por isso que é muito importante, quando a gente ver, né, o espírito chegando, não ficar com uma especulação gratuita. Quem que é? Da onde que veio? Onde que você morava? Qual que é o seu nome? Respeitar todos os quadros. Procurar entender que atrás daquela manifestação uma história de vida, de experiência. Alguém que sofreu, que alegrou, que viveu, que construiu, que destruiu. E a gente precisa, nesse momento, acima de tudo, respeitar. Desenfaixando-se da veste da carne, diz Aulos, né? Com um pensamento enovelado à paixão por irmã nossa, hoje torturada, enferma, e sintonizou com ele a ponto de retê-lo junto de si, com aflições e lágrimas, passou a vampirizar-lhe o corpo. E aí a gente vai ter que fazer uma análise muito grande. Primeiro, ele tinha uma namorada. Essa namorada, quando ele desencarna nessa situação muito jovem e vitimado pelos próprios excessos, ela sintonizou com ele entre aflições e lágrimas. Aquele amor que não foi completado, aquele sentimento, aquela ausência, aquela falta, aquele desespero. Ela o buscou em pensamento. Aí a gente vai falar, mas ele é o obsessor, ele é o oportunista. Ele chegou até ela doente da alma e fez uma transmissão dos seus fluidos doentes para ela. Mas, na verdade, a princípio, quem o buscou foi ela. Aí você Mas ele leva. não pode agir dessa maneira, de uma maneira inconsciente? Aí quem está prejudicando mais seria o encarnado que está buscando, dando guarida? Ele Se age. ele não tem ciência da situação dele, que está desencarnado, ele não pode ser oportunista. Ele está sendo convidado, né? Deixa eu só trocar aqui o fone, que acho que vai melhorar o som. Ele é um convidado, mas por que a gente fala que ele é um oportunista? Porque, na verdade, cabia a ele, como cabe a cada um de nós, a própria iluminação espiritual. Aí a gente vai falar assim, mas ele não teve religião. Ótimo, é um agravante a menos, como nós temos, mas ele tem responsabilidade pela própria existência. Então, ele passa a ser oportunista no desdobramento da própria obsessão, porque ele vai alimentar por ela, enxergar por ela, ter sensações de vida utilizando o corpo dela. Então, ele acaba sendo um oportunista. Primeiro, uma alma que não se preparou para a vida espiritual. E o não ter se preparado fez com que ele sentisse falta de uma série de sensações que cabem aos encarnados. Imaginemos um jovem desencarnando nos seus 25 anos de idade. Se não é uma alma que se preparou, ele está no máximo das suas idealizações de vida, de energia sexual, de energia de trabalho, e ele não sabe como lidar com essas próprias energias. Ele, conectando a outra mente encarnada, ele vai ser oportunista no sentido de conviver e projetar suas energias na pessoa.
Não é que ele é mau, não é isso. Ele não é aquele obsessor vingativo, mas ele é alguém que precisa de ajuda e, buscando essa ajuda, acaba corrompendo a estrutura biológica do obsidiado, que também tem responsabilidade. Aliás, todo obsidiado é responsável. Todo obsidiado, ele convida o obsessor a viver com ele. Depois ele reclama do inquilino. Mas quem convidou foi ele. Quem abriu as portas, que chamou, né, vem participar da minha vida, foi ele. Através de escolhas, de pensamentos, de valores. E a partir daí, incomodado, porque daí um tempo aquela presença começa a ficar desagradável. Começa a minar a minha própria saúde. Começa a diminuir a minha vitalidade. E aí eu não quero mais aquela presença. Mas não adianta eu simplesmente não querer. Porque chega um ponto que aquelas vidas estão tão unidas que, de certa forma, aquele espírito depende um do outro. E isso leva a um desequilíbrio orgânico e a um desequilíbrio físico. É importante essa questão, é até muito bem colocado, Ângelo, que, na verdade, a gente vai falar assim, mas ele foi convidado. Mas, a partir do momento que ele foi convidado, ele também acaba aproveitando aquele convite para se reabastecer de todas as energias físicas que ela poderia enviar. Então, quando nós vamos atender alguém que está obsidiado, não é uma pessoa, são várias almas. São várias mentes que estão ligadas, que naquele momento estão pedindo ajuda. E a ajuda direcionada ao obsidiado, ela é projetada a todos. A ajuda que é dada ao obsessor é direcionada apenas a ele. Porque você vai retirar aquela carga espiritual da pessoa, mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que nós estamos levando nenhum benefício àquela pessoa. Se ela não fizer uma reeducação mental, ela acaba sendo um foco, né, uma ferida aberta que vai atrair outras moscas a conviverem naquele ambiente. Então, um caso desse, que é um caso que envolve saúde, é muito delicado. Nós temos poucos recursos para isso. Nesse caso, ele foi retirado à força. Você vê que ele chegou na casa, 3 guardas levaram, ele não sabia para onde estava indo, quem estava levando, por que ele estava chegando, ele não tinha noção nenhuma das movimentações que se faziam. Por isso que ele fala, né? Era alguém que se movia nas trevas de si mesmo. E é muito importante para a gente entender todo esse processo, justamente para a gente valorizar o trabalho dos espíritos, respeitar aqueles que chegam até a casa espírita pedindo socorro e tentar entender que atrás de uma comunicação mediúnica tem dezenas de outras mentes envolvidas. É a família, é o obsessor, são oportunistas, são outros que estão em volta. Por isso que uma ajuda, uma palavra, pode, naquele momento, ampliar e muito, potencializar, exponenciar a ação do Evangelho. A gente precisa estar preparado para isso. O trabalho mediúnico é um trabalho de um alcance muito maior que a gente imagina. Às vezes, uma reflexão que vai ser feita naquela noite vai abrir um campo muito grande para que no mundo espiritual haja-se a verdadeira desobsessão. Por isso que, nesse ponto, ele era um oportunista, mesmo que ele não tivesse intenção de prejudicar. Então, a gente não vai julgar ele como um obsessor qualquer, comum, mas era alguém que, de certa forma, e com a sua presença, ele subnutria a obsidiada, a tal ponto de manter-se nutrido. Há algumas obras que contam como é essa vida, né, pós-vida, e que muitos espíritos que desencarnam dependem de nutrientes.
A gente repara, por exemplo, no nosso lar, quem teve a oportunidade de estudar a obra. Nós vamos ver que em determinado momento em nosso lar, os moradores da colônia fizeram um protesto. Eles foram à rua e fizeram uma manifestação para que a alimentação da colônia fosse igual à alimentação da terra. Porque eles dependem ainda de nutrição, principalmente aqueles que saem das câmaras de retificação, que ficaram muito tempo no umbral. Você vê que no filme Nosso Lar, né, André Luiz come até capim lá no ar. Tanta fome, né, é aquela necessidade orgânica. E isso só vai passando com a elevação. Tanto que os funcionários do Ministério da Elevação Divina, que é o ministério mais elevado, eles não usam alimento nenhum em nosso lar. Então, mesmo naquela colônia, há toda uma graduação de espíritos. E as suas necessidades são diretamente classificadas na sua graduação. Nós dividimos certa vez um trabalho lá em Rio Novo, com a Alcione de Juiz de Fora, e ela fez um fechamento nessa área sobre a vida espiritual. Então, ela fez comparações entre o corpo físico e o corpo espiritual. E ela, muito, né, uma estudiosa muito profunda, colocou assim, imaginemos, por exemplo, o nosso intestino, né, tantos metros que a gente tem ali de um órgão que está ali justamente para absorver nutrientes para a vida física. No plano espiritual, nós não necessitamos nem desse órgão, porque a gente só vai alimentar para refazer a energia enquanto nós não conseguimos absorver esta mesma energia do plano espiritual, do prana, da respiração, da água, até os espíritos mais elevados que se alimentam da vibração do pensamento do Criador. Então, abaixo disso, nossas necessidades são extremamente materiais. E um espírito como esse nosso companheiro, jovem desencarnado, ainda cheio das necessidades da vida, das ansiedades, ele depende de alguém para sustentar-lhe. E nesse caso, né, ele tinha a paixão por uma moça que aparentemente, né, ela também tinha essa mesma paixão por ele, tanto que ela ficou entre aflições e lágrimas com a morte dele, e aquele sentimento de angústia e de perda faz com que ela busque ele das trevas do seu próprio pensamento para uma convivência natural. Só que ela não conseguia vê-lo estando desperta no corpo. E ele passou a conviver dentro da sua estrutura biológica. Olha o que ele fala para nós. Passou a vampirizar-lhe o corpo. A perda do veículo físico na deficiência espiritual em que se achava, deixou integralmente desarvorado como um náufrago dentro da noite. Então ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia as compulsões da juventude, era alguém que não se encontrava, não tinha um direcionamento da sua própria energia, ele dependia de alguém para sustentar os próprios vícios. Imaginemos, né, um jovem que desencarna, muito ligado ao vício de alguma droga. Ele chega a esse estágio da vida, né, ante a vida espiritual, porque está em dimensão diferente do pensamento, ele chega na sua crise de abstinência, sofrendo, lamentando, procurando viciosamente alguém que possa sustentar-lhe o vício. E aí nós vamos ver os viciados que acabam acoplando o pensamento dos espíritos à sua vivência, potencializando o consumo, porque agora você sustenta o seu organismo e o organismo de alguém que passa a ser oportunista. Ele não é mal, ele não está prejudicando diretamente, mas ele busca alguém que sustente as suas próprias necessidades. E quando se rompe esse processo, aquele que é usuário do vício tem mais facilidade para vencer. Por isso que é difícil vencer um vício. Veja uma pessoa, por exemplo, que fuma. Tem pessoas que acordam de madrugada para fumar.
Por quê? Porque o organismo pede e aqueles oportunistas que também usam do vício do tabaco pedem. Vão lá e sacode o corpo, acorda aí, vão fumar junto. Assim é com a bebida, assim é com as drogas, com o desvio moral, com a maledicência. Que a pessoa até sonha, né? A pessoa sonha que está fumando e acorda para fumar. Provavelmente Acorda, no sonho ela encontra com o fumante lá, né? e Provavelmente. eles ficam desesperados, né, na tentativa daquela pessoa continuar no vício. Eu me lembro, por exemplo, de o Cid contando a história, já contei isso para vocês, quando ele decidiu parar de fumar, e era aquela luta diária, ele chegou a sonhar que tinha fumado. E quando ele acordou, ele sentiu o cheiro do cigarro, então ele quase que voltou, porque ele achou que havia voltado. Era uma artimanha obsessiva para prender a pessoa no vício. Assim são em todos os vícios. A pequena entrada acaba acarretando, né, toda a vinculação necessária que os oportunistas querem, mesmo sendo totalmente, né, vamos colocar assim, eles não são maus, mas são indiferentes. Eles não querem o mal da pessoa, mas querem a satisfação das próprias sensações. Entretanto, continua Aulus fazendo uma análise daquele quadro. Adaptando-se ao organismo da mulher amada, passou a obsidiar. Então, uma coisa, ele tinha um amor por ela chamou ele, mas ele, cheio de necessidades ainda de se manter, ele passa a absorver de quem? Dela. Então, ele passa a obsidiar. Nela encontrou novo instrumento de sensação. Vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando com os alimentos comuns por ela utilizado. Então ele vivia nela como se ele fosse um parasita. Ela supria todas as necessidades orgânicas. Aí você vai falar, mas ele não tem um corpo físico, mas tem um corpo perispiritual fisicamente necessitado de choques anímicos, de vibração anímica, de alimentação. Por isso é importante a gente entender o caso, né? O espírito chegou revoltado. Por quê? Porque está tirando ele da sua fonte de suprimento, de vida. Naquele momento, ele sem noção da existência, da vida após a morte, do que nós temos, né? Nós temos até um capítulo no Livro dos Médiuns, que é o Laboratório do Mundo Invisível. De tudo que nós temos no mundo invisível, não enxergamos. Mas sem esse conhecimento, a pessoa desencarna e fala, e agora? Se eu ficar com fome, o que vai acontecer? Se eu ficar com sede? Se eu tiver necessidade de alguma coisa? É um sofrimento muito grande. Então, quando ele acoplou ao pensamento, ao organismo dela, e passou a se nutrir por ela, naturalmente, ela começa a sucumbir. Por quê? Tudo aquilo que ela comia, a energia daquele alimento, em parte, era absorvida por ele. Tudo aquilo que ela estava vivendo em sensações, sejam emocionais, de trabalho, ele também buscava a energia para a sua existência. E nessa simbiose, diz Aulus, vivem ambos há quase 5 anos sucessivos. Contudo, agora, a moça subnutrida e perturbada, né, ele ainda coloca para nós, acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. Aí você vê por que a pessoa, às vezes, tem que ser internada em processo obsessivo. Porque o espírito já lesou toda uma estrutura orgânica buscando satisfazer as suas necessidades. Todas essas necessidades vão ser direcionadas e sublimadas no mundo espiritual. Mas os espíritos não têm essa noção. Quando morre uma pessoa espiritualizada, não quer dizer espírita de forma nenhuma, mas espiritualizada, ela se entrega à espiritualidade superior
e ali ela está preparada para a vida espiritual. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, ele vai contar 5 desencarnes muito interessantes. E entre eles, sem crítica pessoal nenhuma, ao desencarne de um companheiro nosso que era vinculado à religião católica. E ele, quando desencarna, e ele tem noção da morte, quando ele vê, né, toda a movimentação, ele sendo retirado do corpo, ele tem plena noção da morte. Mas o que ele aprendeu como religião? Que quando a pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Então, a primeira visão que ele tem são dos espíritos bons que trabalhavam no seu desencarne. Então, ele imaginou que estava indo para o céu. Então, ali de cara, ele já pede uma reunião íntima, uma conferência com Deus, porque ele queria conversar sobre particularidades da vida que ele não havia aceitado. E os espíritos comentam, né, que a religião tradicional, ela fazia crianças espirituais, mesmo sendo espiritualizado. Então, quando eu leio, né, um artigo desse, uma página dessa, eu começo a pensar em nós, né, espíritas elucidados, que têm já toda uma visão da vida espiritual. Se desencarnássemos hoje, né, será que a gente ficaria aí perdido, desequilibrado, procurando alguém para sustentar a vitalidade que nós necessitamos de imediato? Você vê que lá no nosso lar, quando quem vai lá para as câmaras de edificação, tem sopa. Nós precisamos de uma alimentação para sustentar, tirar aquela ânsia de comida. Ou a gente vai ficar aí perdido. Acho que a gente fica pensando assim, quem que vai vir me buscar, né? Passa isso tudo pela nossa cabeça, né? Quem vai vir me buscar? Quem vai me receber? Será que eu vou encarar com naturalidade esse processo? Porque a morte ela está revestida ainda assim de quadros fúnebres. Hoje mesmo eu estava assistindo mais cedo uma entrevista com o Raul, o orador espírita, né? E ele coloca assim para nós algo muito interessante, porque toda a movimentação fúnebre que a gente faz, ela é, na verdade, uma reverência ao corpo físico, porque o ser espiritual já não está mais ali. Então, a gente faz em agradecimento àquele veículo, a oportunidade que ele nos concedeu, mas, na verdade, naquele momento da morte, nós já adentramos uma outra dimensão de vida. E aí a gente vem esses questionamentos: quem vai me receber? Para onde que eu estou indo? E, na realidade, não é quem vai vindo receber, é quem nós vamos conseguir enxergar, né? Com quem que eu estou sintonizado nesse momento, né? Porque quem eu E estou às vezes a minha mãe sintonizado vem, mas se eu não estiver sintonizada, eu não vou ver, né? é a mesma questão do nosso, né, obsidiado aqui. 3 espíritos o guiavam, ele não via nenhum. Então, para ele, era uma energia, era um vendaval, era uma força que estava carregando, puxando, ele lutando contra, sem conseguir, sem enxergar. Aí Aulos fala, é alguém que caminha na escuridão de si mesmo. Ele não vê nada. E, no entanto, ele está sendo conduzido por 3 entidades. Às vezes a gente vai estar amparado, mas não está vendo, porque eu não estou na mesma faixa de sintonia. E nesse caso, né, como ele diz aqui, ela chegou a apresentar desequilíbrios orgânicos de vulto. Por haver a doente, aí ele explica por que do socorro. Por haver a doente solicitado o nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro. Como é que essa doente solicitou? Ela mandou um nomezinho lá para a casa espírita? Ela pediu algum médium? Gente, ela orou. Naquele momento que ela orar e pedir a Deus, ô Senhor, eu estou passando por dificuldade, me ajuda nesse momento. Independente da fé, da crença, é o pensamento. Ela abriu campo para que a espiritualidade pudesse adentrar ao seu lar, ver o quadro, remover aquele espírito, direcionar a uma casa de tratamento. Essa é a importância da oração sentida, né? Aquela falada, decorada, é aquela que sai do coração. Então, às vezes, a gente atrapalha a programação da espiritualidade com as nossas evocações mentais,
com os nossos achar, mas eu acho que fulano está precisando, vão vibrar para fulano. Entrega na mão da espiritualidade. Porque há quadros muito sérios espalhados da obsessão direta, da obsessão indireta, da obsessão oportunista, da obsessão totalmente indiferente, que vão ser tragos à nossa casa, porque esta casa está priorizando o atendimento aos sofredores. Para que se cure, continua Aulus falando, das fobias que presentemente a assalto como reflexos da mente dele, que se vê apavorado diante das realidades do espírito, é necessário o afastamento dos fluidos que a envolve, assim como a coluna abalada pelo abraço constringente da era reclama limpeza em favor do reajuste. A gente até procurou o que seria esse abraço constringente da era, né? Ele faz uma metáfora com a trepadeira, com uma planta, que é, se você colocar ela num muro, ela vai subindo e toma conta daquele muro todo. Então, ele compara a presença desse espírito como se fosse essa planta, que vai tomando conta da indumentária orgânica daquela moça, a tal ponto que vai minando dela todos os recursos orgânicos na sustentação da sua própria energia. Então, aí ele faz um raio-x da presença daquele espírito. O que era, quem era, de onde vinha, o que fez. Isso em questão de frações de segundo. Paulo, só de ver, tem a sua psicometria, adentra a intimidade daquela entidade e passa tudo o que aconteceu. Os condutores, obedecendo às determinações de Clementino, lembramos que Clementino é o dirigente espiritual do trabalho, eles localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia, a primeira médium que nós estudamos. Lembramos que Eugênia era uma jovem, promissora, que tinha essa faculdade consciente, que tinha, assim, uma habilidade muito grande, um coração muito bondoso, comprometida com o estudo. Então, ela era um dos melhores instrumentos daquela casa. E eles levam aquela entidade perturbada e localizam o sofredor ao lado da médium. O mentor da casa, Clementino, aproximou-se dela, médium, aplicou forças magnéticas sobre o córtex cerebral, através do chácara coronário, depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre a extensa região da glote. Então, ele faz duas projeções de energia. No córtex cerebral da médium, e no chácara laríngeo, na região da glote, para que ela pudesse entrar no estado de trabalho da psicofonia. Então, tudo isso está acontecendo e o grupo mediúnico, ninguém percebendo nada. Notamos, André Luiz fala, que Eugênia Alma afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Então, o que ele está falando para nós? Eugênia Alma, espírito, afasta do corpo. Nesse momento, o médium ele sente pelo pensamento a expansibilidade do perispírito. Então, naquele momento, ela está abrindo campo à comunicação. É uma médium totalmente adestrada para esse trabalho. Ela não tem medo, não tem segurança, tem plena confiança na casa, na espiritualidade, nos conhecimentos que adquiriu. Então, naquele momento de concentração, quando ela sente essa expansividade, ela se entrega, sem expectativa, sem pensar no que vai passar por ela, porque qualquer pensamento nessa hora é um pensamento que vai interferir na comunicação. Imaginemos que ela entra nesse estado
E na hora que ela começa a sentir essa expansão, aí ela começa a lembrar que a vizinha dela está em dificuldade, que a vizinha dela está com problema com o marido. E aí ela fala assim, deve ser o trabalho para minha vizinha. E já começa a macular todo o trabalho, a transformar a comunicação que estava planejada numa interferência anímica. Por isso, não só ela, né? Não só ela, mas todos que estiverem ali, se tiver algum pensamento, já não tem mais a mesma sintonia, né? Começar a pensar, imaginar, quem será que é? Porque eles não sabem quem é, né? Na maioria das vezes, a gente não sabe curiosidade desnecessária. Qualquer pessoa que estiver na sala, muito bem lembrado pela Rita, que pensar, esse trabalho é para fulano, pronto. É a mesma coisa que você jogar um balde de água fria em cima do médico. O Tarcísio, isso também pode trazer um risco muito grande para o médium nesse momento, né? Um desequilíbrio, um desconforto físico, né? Pode. Tanto físico como emocional. Porque o médium, nesse momento, ele está em estado de consciência alterado. Quando a projeção de um encarnado direciona, querendo saber quem é, por quê, ou alguma dúvida lançada, é um raio de energia que atinge o médium. Aí ele faz um descompensamento energético, um descompensamento emocional, ele macula toda a comunicação, e isso vai fazer uma contaminação ectoplásmica. Lembremos que, numa reunião de materialização, nós temos tudo isso visível. Nós estudamos no livro Mecanismo da Mediunidade a questão, por exemplo, de um pensamento atuar na materialização e na saúde do médium, porque aquilo ali está visível. Na reunião de desobsessão, há o ectoplasma, ele só está no estado quintessenciado. Ele não está visível, ele não está materializado. Mas o meu pensamento, ele atua na comunicação do outro médium e na saúde de todos do grupo. Por isso que a reunião, ela é uma reunião de pessoas compromissadas entre si, de se autoajudarem, de terem um relacionamento de amizade sem preferência, porque realmente nós estamos entrando num detalhe muito grande da reunião mediúnica. Imaginemos se alguém está vendo lá a médium começando a perceber e fala, aí começou lá, vai vir aí uma comunicação, porque toda reunião ela tem que ser a primeira. É o tipo de pensamento que acaba prejudicando a pessoa, o grupo e a entidade. Claro que nós vamos falar assim, mas um pensamento vai ser diluído por todas as mentes, então o alcance dele também vai ser relativo, certo? Mas em vez de um pensamento, nós temos 2, 3, 4. Isso vai só potencializando a ação. Então, se é para formar um grupo mediúnico, nós temos 20 candidatos, mas apenas 5 que são responsáveis, faz com 5. Outra coisa que também atrapalha, por exemplo, às vezes o esclarecedor está conversando com o espírito, a outra pessoa que também, talvez seja também, vamos dizer que a gente tenha 2 pessoas que conversem com os espíritos, a outra fica assim, mas eu não falaria isso, eu falaria isso, esse jeito aí que ela está falando não é o que eu falaria. Aí eu acho que fica assim, como se tivesse 2 pessoas conversando e vira um barulho desnecessário. É quase que uma disputa, né, Rita? É quase uma disputa, né? Então, a gente tem que evitar isso também. E olha só, assim, a gente está fazendo essa análise, né, analisando um outro grupo mediúnico. Agora, vamos trazer para o nosso grupo mediúnico. Vamos supor que hoje nós estivéssemos no grupo mediúnico. Quantas pessoas do nosso grupo têm esse esclarecimento? Quantas pessoas que querem trabalhar na área mediúnica, mas que têm essa ideia? Porque é comum, como a Rita colocou, um doutrinador está lá, meu irmão, vamos pensar nisso, o outro está lá assim, não, mas se você usava essa passagem. Olha só o choque de ideias, em vez de naquele momento ele lembrar da meditação, de pensar na sua respiração,
de orar, né, em benefício, entra naquela disputa ideológica que está alicerçada na vaidade. Ah, mas se fosse eu ali, eu acho que eu conseguia um resultado melhor. Olha o que a gente projeta dentro de um grupo. Imagina um espírito dessa qualidade, um espírito sofredor, falando assim, pelo amor de Deus, vocês não têm nada para me ensinar. Vocês estão disputando entre vocês. Quem que tem, né, o maior recurso? Então, é muito importante essa sinceridade, essa honestidade, e, sobretudo, a gente tentar entender qual é a nossa função dentro de um grupo. Se eu não estou ali para somar, eu estou subtraindo. É a mesma questão, por exemplo, deste nosso irmão espiritual. Ele não chegou ao lado dessa moça, que era para ele alguém que tinha com ele sentimentos, com a intenção de prejudicar. Mas como ele não pode ajudar, o que ele faz? Ele começa a sugar a vida dela. E depois de 5 anos, ele leva ela a um estado de subnutrição, que poderia ocasionar uma internação. E, às vezes, as fobias espirituais, os choques que ele vai tendo com o mundo espiritual, poderia desequilibrá-la mentalmente ao ponto dela ir parar numa clínica. Aí você vai, por exemplo, num hospital, né? E os espíritos falam que nós temos vários casos de obsessão. Por isso, porque transmitiram choques da mente desequilibrada e a pessoa que estava ali acabou recebendo esses choques e assimilando aquilo ali no seu comportamento natural da vida. Eu creio que este capítulo 6º, seja para nós o capítulo mais discutido, e espero que seja desta obra, porque é a mediunidade mais comum dentro do trabalho mediúnico. Porém, exercida como essa médium exerce, eu nunca ouvi. Vê, então? Tarcísio, Oi. nesse caso aqui, que a gente que já participou bastante de reunião mediúnica, pode acontecer da entidade do irmão aqui desencarnado, quando ele toma consciência do estado, ele chora porque não pensava que estava fazendo tanto mal assim. Justamente. E é um choro, né, sentido, porque ele vai falar assim, mas meu Deus, eu nunca quis fazer mal. Eu não tinha essa intenção. Estava perto da pessoa amada, né? E às vezes ele acha que está ali para proteger ela. Exatamente. Acontece isso, os espíritos falam assim, mas eu só estou ali para proteger. Mas é aquela presença. Se ela não pode fazer o bem, infelizmente, ela faz o mal. Não é um meio termo. Ah, ele está aqui quietinho, ele não faz nada de mal, mas a presença dele é uma perca de eficiência do universo. Nós precisamos entender muito isso e saber que naquele momento, como a Ângela colocou, ele vai chorar, ele vai falar, mas não é isso que eu quero. A gente fala, nós sabemos, meu irmão, não é isso. Mas, infelizmente, a sua presença leva ela ao estado de doença. Por isso, nós precisamos que você abra mão do seu sentimento nesse momento, pelo bem-estar dela. Nós vamos ver isso, Angela, num filme que eu assisti, vamos ver se a memória lembra. É um filme muito antigo, até com Robbie Williams, né, que desencarnou em face do suicídio, acho que é O Amor Além da Vida. É muito bonito o filme, é uma visão espiritual, que algumas pessoas tinham do céu e do inferno, do suicídio. Vale a pena a gente, assim, ver a nível de curiosidade. Mas a presença dele, desencarnado, ele era um médico que havia perdido os 2 filhos, e logo depois ele sofre um acidente e morre também. Então a esposa ficou sozinha. E ele tinha uma paixão muito grande por ela, mas a presença dele próxima a ela levava ela ao desespero. Ele teve que entender que para ajudá-la ele tinha que se afastar. E eu acho interessante essa visão porque parte, né, de um escritor que não nem tem o conhecimento espírita, mas teve a sensibilidade de encontrar esses detalhes da convivência espiritual. Bom, nós vamos parar nesse ponto.
né, no momento que ele se coloca para a comunicação, e na semana que vem a gente parte daí para frente. Peço a todos que têm a obra que leiam com bastante detalhe essa obra. Esse capítulo é muito rico, porque vai mostrar para nós o que é esse e o próximo, né? Porque esse, ele conta a mecânica da comunicação e o próximo, a mecânica da doutrinação desta comunicação. E aí a gente vai ver como que isso é muito maior do que aquilo que a gente vê. E faz com que a gente também aprenda a respeitar muito mais todo o processo de comunicação espiritual. Então, nós vamos agradecer a Deus por esse nosso contato, por essa nossa reunião. Tem sido para a gente, assim, muito importante, né? Reencontrar-nos, mesmo que virtualmente, nesse ambiente, para que a gente também não desanime das nossas atividades. Eu tenho ficado até um pouco ausente das atividades, a gente tem tido algumas reuniões também a nível virtual, e isso faz com que a gente volte aos poucos às nossas atividades dessa nova realidade. É importante para a gente estar buscando a espiritualização e tentar entender o que esse meio, né, o que esse tempo, o que essa vivência que estamos tendo diante desse novo quadro tem a nos ensinar. Porque se nós não estamos podendo estar próximos, se as nossas reuniões não estão podendo acontecer, é porque realmente elas também precisam de uma reflexão. E um estudo como esse nos mostra que talvez aquilo que nós tínhamos dentro da desobsessão ainda não era o ideal, ou estava muito distante daquilo que é o mínimo para que ela possa acontecer com segurança. Então, eu peço a todos, né, que na próxima semana nós possamos estar novamente estudando essa obra e pedindo ao nosso Pai Celestial nesse momento que nos abençoe, que abençoe a todas as pessoas que estão passando por dificuldade, a todos os nossos irmãos, Senhor, que desencarnaram nesses momentos difíceis, com medo, com ansiedade, e que às vezes vão adentrar ao mundo espiritual como esse nosso companheiro, totalmente desavisado da realidade, sem saber que depois da vida orgânica é que a verdadeira vida começa, sem ter se preparado e se educado para se adaptar a essa realidade. E nós te pedimos, Senhor, que estes nossos irmãos possam em algum momento lembrar da espiritualidade, lembrar da prece, da oração, abrir seu coração à verdade, porque o Pai Celestial não esquece de ninguém. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Abençoe o nosso grupo de estudo, para que possamos continuar sempre em busca do nosso crescimento espiritual. Abençoe os nossos lares, as nossas atividades, a todos que estão doentes. Abençoe o nosso planeta, Senhor, que passa por um momento de crescimento. Que a sua luz e a sua paz estejam com todos. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a todos pelo carinho, pela presença. Semana que vem estaremos novamente aí, unidos e estudando essa obra muito importante. Boa noite a todos.